tudo que precisa para resolver. Mas, de novo, como ela é boazinha, 2021/2, novamente, só que agora é de prova específica. Pode ver que são 5 itens, né? No âmbito do eletromagnetismo, ela já entrega qual é o assunto, assinale o que for correto. O que aqui? Quando um condutor retilíneo é imerso em um campo magnético uniforme de indução B, ele fica sujeito a uma força magnética. Quando o condutor retilíneo é imerso em um campo magnético uniforme de indução B, então, de novo, agora não é uma partícula sendo arremessada. Eu tenho um condutor retilíneo, está passando corrente, ele não falou ainda, mas está imerso em um campo que já está lá. Ele fica sujeito a uma força magnética que é diretamente proporcional ao módulo de B e à intensidade da corrente que atravessa o fio, mas é inversamente proporcional ao seu comprimento. Então, agora é uma outra situação. Então, aqui ele foi força magnética sobre uma partícula eletrizada que adentra um campo magnético uniforme. Aqui vai ser outro assunto, outra parte do magnetismo. Força magnética sobre um condutor retilíneo imerso em um campo magnético uniforme. Observe que não é o condutor que está gerando o campo, porque tem outras questões que vão perguntar qual é o campo magnético que forma em torno de um condutor retilíneo quando uma corrente tal tará. Aqui não, o que eu estou fazendo é, eu tenho lá um campo magnético, vou colocar de novo aqui. Eu não expliquei, né, na questão anterior o que significa essas bolas com X, né? Foi mal. A bola com X significa um vetor que está entrando no plano da folha ou da tela do computador, tá? É uma forma de você escrever vetor quando ele é perpendicular ao plano do papel que você está escrevendo a questão. Então, imagine que isso aqui, quando eu coloco uma bola, um X, que é um vetor que está entrando na tela do seu computador. Se eu estivesse colocando outro, o que acontece? Uma bola com uma bolinha dentro assim, aí seria um vetor saindo da tela e indo na sua cara, tá? Aqui não, é saindo da sua cara e indo na tela. Aí o que acontece? Eu chego lá e coloco um condutor retilíneo aqui. Deixa eu ver outra cor. E coloco um condutor retilíneo aqui imerso nesse campo. E faço passar por esse condutor uma corrente, digamos nesse sentido. Certo? Faço passar um condutor, faço passar uma corrente. Quando isso acontece, quando tem um condutor retilíneo no qual passa uma corrente, ele está dentro de um campo magnético que já estava lá, gerado por outro corpo, um ímã, sei lá, surge uma força magnética aqui que é calculada, a intensidade dessa força é calculada como P, que é a intensidade do campo magnético, vezes I, que é a intensidade da corrente que passa aqui, vezes L, que é o comprimento desse fio, seno de θ. Onde o θ agora é quem? É o ângulo entre o I, entre o sentido da corrente, e o sentido do campo magnético. Geralmente é o que? 90 graus. Na maioria das questões, se coloca 90 graus até para facilitar a vida de vocês, mas não é obrigatório. Então lembre que é um seno de θ. E aí o seno de θ vai dar 1, porque vai ser 90, seno de 90 é 1. E muita gente fica só com bio, né? Mas lembre-se que é bio seno de θ. Tá certo? Por curiosidade, aqui não perguntou qual seria nesse exemplo que eu dei, qual seria a direção e o sentido dessa força. Você faz a regra da mão esquerda novamente. Eu fiz a regra da mão esquerda para mostrar da partícula, lembrando, uma ressalva que eu não falei na questão número 1, que a regra da mão esquerda, que é a força magnética para quando você joga uma partícula eletrizada dentro de um campo magnético, que é o FBV, faça bom vestibular, ela é feita, a regra da mão esquerda, ela funciona, digamos, entre aspas, para cargas elétricas positivas. Ah, professor, e se for uma questão carga elétrica negativa? Você faz ela exatamente igual, só que aí, por exemplo, deu para cima o resultado da força magnética, você inverte, você fala que a resposta é para baixo. Então, assim, você faz a regra da mão esquerda, lembra que ela é para carga positiva, e aí você fala, opa, mas é carga negativa. Então, a direção, melhor, o sentido que você encontrou como resposta, você inverte, coloca o oposto e dá certo. Já no caso do condutor, não precisa se preocupar com positivo ou negativo, porque a corrente, por convenção, a corrente convencional,
é o movimento das cargas positivas. Lembra que tem a corrente real, corrente e a corrente convencional? A corrente que te desenha é como se as cargas positivas estivessem se movendo, que não é verdade, sabe que é negativa, mas funciona, se você pensar assim. Então, aí você veio fazer FBV, faça bom vestibular, é FBI. Lembra a polícia americana, né? A Federal Bureau of Investigação, né? FBI. Acho que faz de lembrar. FBI, tá? Onde agora, no lugar do V, que era a velocidade da partícula eletrizada, agora é a corrente. Vamos fazer nesse exemplo que eu dei, ó, vai ficar FBV. O B está entrando, o FBI. O I está para lá, então o meu dedão já deu para cima. O dedão é a força, tá vendo? Então o que você faz? Você encaixa 2 dos dedos e o terceiro, você deixa a mão nessa posição, só mexe o pulso. Encaixa 2 desses dedos, que você vai sempre ter 2 desses 3 vetores, e o terceiro vai sair com a posição que tiver o terceiro dedo. Então, o B, ó, apontei para a tela, porque está entrando na tela. O I, para a direita. Então, já ficou assim. O F deu para cima. Então, nesse meu exemplo, a força magnética que vai surgir sobre esse condutor, eu sei que é para cima. Beleza. Vamos ver a 01 aqui? Quando um condutor retilíneo é imerso em um campo magnético uniforme de indução B, ele fica sujeito a uma força magnética que é diretamente proporcional ao módulo de B. Está aqui, ó. Você pode ver que eu não pus flechinha em cima, porque quando eu não ponho a flechinha em cima, é que eu estou pensando no módulo, na intensidade daquele vetor apenas. Não estou pensando na parte vetorial de direção e sentido. Diretamente proporcional a B, está aqui, está certo? Ao módulo de B. Ou seja, I diretamente proporcional à intensidade da corrente que atravessa o fio, está aqui, correto. Mas é inversamente proporcional ao seu comprimento? Não, é diretamente. Para ser inversamente, o L tinha que estar aqui embaixo no denominador. Não tem denominador nessa equação. Então está errado, porque não é inversamente proporcional ao comprimento. É também diretamente proporcional ao comprimento. Por isso, a 01 está errada. Vamos ver a 02? O campo magnético gerado no centro de uma espira circular, percorrido por uma corrente elétrica, é diretamente proporcional a esse valor de corrente e ao raio da espira. Ó, mais uma situação diferente. Cada item da UEPG, de uma questão UEPG, você tem que lembrar, às vezes não é demorado quando você está treinado. Dá para fazer isso aqui rápido? Dá. Mas aqui eu estou demorando porque eu estou tentando explicar vários, cada item é um assunto. Então, ó, campo magnético gerado por uma corrente no interior. Peraí, campo magnético gerado, melhor assim, ó, no interior de uma. Se não parecer que por uma corrente no interior, parece que está sendo gerado por uma corrente que estava no interior, né? Aqui tem que tocar português. É o campo magnético gerado no interior de uma espira devido à corrente que percorre a espira. Acho que agora ficou mais claro. Então, se eu tenho aqui uma espira, ó, lembra que eu falei dela na questão anterior? E eu tenho uma corrente, só que naquela questão já foi uma outra situação, que era o ímã se aproximando, o fluxo variando e gerando uma corrente. Aqui eu estou pensando na corrente que já está lá, digamos assim. Digamos que um exemplo aqui, está no sentido horário, a corrente, tá? Nessa espira. Ela vai gerar um campo magnético no centro dessa espira. Inclusive, a direção e sentido eu te falo, regra na mão direita. Você pega o dedão, coloca no sentido da corrente, qualquer lugar da espira, coloca ele apontar, pegar nessa corrente que eu desenho embaixo aqui da espira. Coloca o dedão no sentido da corrente e a garrinha, ou os seus outros 4 dedos vão indicar para que lado para que lado o campo entra ou sai. Ó. Aqui eu estou pegando o dedão e colocando no sentido da corrente está embaixo. Então a minha garrinha está dizendo que o campo magnético está entrando em cima, que é o que passa pelo centro aqui da espira. Está entrando aqui. E está saindo embaixo da espira, que não me interessa aqui, mas tem um campo saindo aqui, ó, se eu for desenhar, saindo em direção à sua cara. Observe que se eu pegar a regra e usar nessa corrente aqui de cima, dá o mesmo resultado. Ó. Dedão agora é para lá, a garrinha está saindo em cima e entrando aqui embaixo, que é o centro da espira. Então, de qualquer maneira, eu sei que o campo magnético da espira, nessa situação que eu dei, ele é entrando no plano aqui da espira, tá? Da folha, da tela do computador.
E a intensidade desse campo magnético é dado por μ vezes I sobre 2R. Onde R é o raio, porque a espira aqui tá meio oval porque ela está em perspectiva, mas ela é circular, é o raio da espira. O I é a corrente que percorre a espira e o μ é a permeabilidade magnética do meio. É uma propriedade que depende do meio externo em que a espira está inserido. Normalmente é ar, que se considera próximo à permeabilidade do vácuo, tá? Então você pode ver, inclusive tem várias equações que colocam aqui μ0, que seria a permeabilidade magnética do vácuo. Mas o que precisa para responder esse item é saber essa equação aqui. Beleza? Então vamos lá. O campo magnético gerado no centro de uma espira circular, percorrido por uma corrente elétrica, é diretamente proporcional a esse valor de corrente, tá certo? Ó, tá aqui em cima. E ao raio da espira. Não, o raio está embaixo. Ele é inversamente proporcional ao raio da espira. Quanto maior o raio, menor é o campo gerado no centro da espira. Então a 0,2 está fora. Beleza? 0,4. Uma espira circular de área 2 metros quadrados é imersa em um campo de indução magnética uniforme B, de modo que o plano da espira fique perpendicular a B. A intensidade de B varia em um intervalo de tempo ΔT quase segundo. Aqui a gente vai rever o que eu falei na questão 1, que é a força eletromotriz induzida. Ele vai produzir um campo, a variação de fluxo magnético gera uma força eletromotriz induzida, que por sua vez gera uma corrente. Então observe que a intensidade de B varia com o tempo. Isso vai fazer com que o fluxo que eu ensinei na questão anterior, que é B vezes A, que é a intensidade do campo magnético, vezes a área da espira, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre a normal, a área da espira, e o B, vai dar o fluxo. Então, se a intensidade está variando, o fluxo está variando. Então, ele fala que o B0, ou seja, no instante zero, é 8 Tesla. Tesla é a unidade de medida no sistema internacional do campo magnético, esse T maiúsculo. E o B4 é 2 Tesla. Então, está caindo, na verdade, de 8 para 2. Então, a variação está sendo negativa, o que vai gerar uma força eletromotriz induzida que é positiva, porque como eu vou colocar aqui, eu falei na questão anterior, a força eletromotriz induzida é menos a variação de fluxo pela variação de tempo. Sendo a resistência da espira igual a 6 ohms, podemos afirmar que a carga elétrica atravessa uma seção reta do fio e constitui essa espira vale 2 coulombs. Você pode ver que em um item, quanta coisa a gente tem que lembrar. Então, primeiro, tem que saber o conceito. Eu tenho uma espira, eu tenho que primeiro imaginar o que está acontecendo. Eu tenho uma espira circular, vou colocar agora aqui ela em perspectiva não, coloquei ela no plano do papel. E ela tem 2 metros quadrados de área. E ela está imersa num campo magnético, que é perpendicular, de modo que o plano da espira fique perpendicular a B. Vou colocar entrando assim, podia ser saindo. Então aqui, ó, isso aqui é tudo vetor campo magnético. Percebe que o plano da espira está aqui, a tela do computador, e o plano da espira está perpendicular a B. Então eu pus o B entrando na tela, podia ser saindo. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. E esse B está variando com o tempo, portanto o fluxo está variando. Eu preciso descobrir quanto é o antes e quanto é o depois. Vamos lá, ó, o B0 eu tenho é 8 Tesla, mas lembra que o fluxo, que é o φ, eu ensinei na questão anterior, ele é B vezes A cosseno θ. Só que lembra que o θ é o ângulo entre esse vetor B e a perpendicular a essa área. Vai dar o quê? 0 ou 180. Tá? E aí o cosseno vai dar quanto? 1 ou menos 1, né? Vai dar cosseno de 0 é 1, né? Se for 0 graus, ou menos, como a normal não tem sentido, você acaba pegando de 0 a 90, então vai acabar dando 1. Então eu posso fazer só B vezes A. Então, ó, fluxo é B vezes A
vezes cosseno de θ. Só que o cosseno de θ, como está perpendicular, o B está perpendicular ao normal, ao A, o ângulo vai dar 0 e o cosseno de θ vai dar 1. Então, não preciso escrever o cosseno de θ. Então, vamos pegar o fluxo no instante zero, chamar de φ0. Vai ser o B0, que é 8 Tesla, vezes a área, que é A, né, o 2 metros quadrados. Vai dar 16. Qual que é a unidade do fluxo magnético? Muita gente não sabe. É WB, Weber. 16 Webers, creio eu. O plural de Weber é Webers. W maiúsculo, B minúsculo. Weber. Agora eu faço o φ no instante 4 segundos, que é o instante final. Aí eu tenho que pegar o B no instante 4 segundos, que é 2, vezes a área, que é 2, e eu vou ter aqui 4, que é Weber, porque eu usei tudo no SI. E agora a equação que eu ensinei na questão 1, que a força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo pela variação do tempo, que vai dar menos variação, o quê? Quando tem um delta na frente, é sempre final menos inicial. Nesse caso é o do 4, que é o final, o instante final é 4 segundos, é o φ4, menos o φ inicial que eu fiz 0, menos 16. Qual é a variação do tempo? Foram 4, aqui ó, já deu, delta t, 4 segundos, então vem 4. Aí fica menos 4 menos 16 dá menos 12 sobre 4. Menos 12 sobre 4 dá menos 3. Com o menos da frente dá mais 3. 3 o quê? Isso é uma força eletromotriz. Lembra que eu falei que é uma diferença de potencial? Falei na questão 1. Então, é 3 o quê? Volts. 3 volts. Tá certo? E eu tenho aqui uma diferença potencial de 3 volts. Ou seja, uma força eletromotriz induzida de 3 volts. Fechou? Bom, agora virou um problema exclusivo, já que eu descobri agora a força eletromotriz, descobri o U, descobri o E, virou um problema exclusivo da parte de eletrodinâmica. Vamos continuar ele aqui embaixo? O que eu sei da eletrodinâmica? Qual é a primeira lei de Ohm? Não vou colocar aqui porque é assunto da aula do capítulo de eletrodinâmica, né? Vou só falar rapidamente. A primeira lei de Ohm fala que o U, que é a tensão num certo trecho de circuito, é igual à resistência vezes a corrente. Lembrando da primeira lei de Ohm, qual é a tensão aqui na espira? Qual é a tensão induzida? Que é o U, que é o E, que é a força motriz, ou o U, que é a tensão. É a mesma coisa. Quando que o U é diferente do E? Quando você tem um gerador com resistência interna, tá? Nesse caso, estou supondo que o U é o E. 3 volts. Qual que é o R? Ele deu 6 ohms. E eu quero a corrente. 3 dividido por 6 vai dar meio. O que? Ampere, porque eu estou usando tudo no sistema internacional. Pronto, só que ainda não é o que ele quer. Ele quer qual é a carga elétrica através da seção reta do fio. Aí eu tenho que lembrar das primeiras equações que você aprende eletrodinâmica, que a corrente elétrica é a carga elétrica que atravessa uma seção transversal daquele fio condutor, dividido pelo tempo, tá? Aí eu sei que o I é 0,5, acabei de achar. Eu quero a carga e o tempo eu tenho, que é 4 segundos. Então, eu vou pegar o Q aqui, vai ser 4 vezes 0,5, que vai dar 2. Aí sim, 2 coulombs, porque foi tudo no sistema internacional. Então, essa segunda parte aqui do item 04 foi puramente eletrodinâmica. Mas para chegar nele, eu tive que fazer toda essa análise de força eletromotriz induzida do magnetismo. E aí ele fala que são 2 coulombs, está perfeito. 04 está correto. 08. Uma partícula com carga elétrica Qzinho é lançada com velocidade Vzinho no campo de indução magnética B. Se o ângulo entre os vetores velocidade e campo de indução for igual a 90 graus, a carga elétrica realizará um movimento circular uniforme. Lembra que eu falei falei na questão anterior, na situação em que você arremessa perpendicularmente ao campo, porque na questão anterior ele arremessava na direção antiparalela, né? Agora, nessa aqui, eu vou arremessar perpendicularmente ao campo. Eu vou arremessar perpendicularmente ao campo. Deixa eu acelerar aqui o processo. E digamos que aqui é um campo elétrico uniforme. E aí eu arremesso aqui uma partícula. Vou colocar negativo, eu coloquei positivo naquele exemplo, vocês verem só como muda a regra da mão esquerda.
e aqui eu arremesso aqui. Agora eu coloquei perpendicularmente. Por quê? Aí eu vou ter uma força magnética. Tá? Eu vou ter uma força magnética que vai agir sobre essa componente perpendicular da velocidade. Observe que se o v não fosse perpendicular, eu ia ter que decompor em uma componente perpendicular e uma componente não, quer dizer, seria se eu pegasse o v, é aqui qualquer sentido colocar, se eu colocasse o v assim entrando no papel com uma inclinação, não seria desenhar aqui, seria algo assim, ó. O b assim, eu colocasse o v assim, aí eu teria que decompor o v em uma paralela e uma perpendicular, e eu teria que ficar analisando com a perpendicular. E a paralela não sofreria influência alguma da força e ela continuaria com aquele movimento horizontal, daria um movimento helicoidal, que eu não vou entrar em detalhes agora, que não cabe aqui nessa questão, senão a aula vai ficar infinita. Bom, então ela é perpendicular. O v e o b, esse aqui é o vetor b, né? Essas flechinhas são os vetores de indução. E aí eu vou fazer a regra da mão esquerda. Observe que aqui a carga é negativa, mas eu vou fazer a regra da mão esquerda, tá? F, B, V. Faça bom vestibular. O F é o que eu quero, o B está entrando, o V está para a direita, a força deu para cima. Ah, mas espera aí, essa regra é para carga positiva e aí é negativa. Ah, então tá, então a força é para baixo. Então, assim que essa carga entrar nesse campo aqui, ó, com uma certa velocidade V, a força magnética que vai surgir nela vai ser para baixo. O que isso vai fazer? Observe que essa força vai fazer com que ela comece a fazer uma curva, porque ela é perpendicular ao V, ela estava andando para lá, se alguém começa a te puxar, você está andando para cá, alguém começa a te puxar para baixo, você começa a fazer isso, né? Você começa a fazer uma curva. E aí, vamos pegar um instante depois, colocar, por exemplo, ela começou a fazer uma curva. Vamos analisar de novo a regra da mão esquerda aqui, ó, quando ela está aqui agora. A velocidade dela agora está apontada assim, ó, porque foi fazendo curva. Faça a regra da mão esquerda de novo, F, B, V. O B está entrando, o V agora inclinado assim, o F daria para lá. Ah, mas é negativo, então ele dá para o sentido contrário. Então ele dá para cá. Vou colocar F toda hora, senão vai ficar poluído demais. Agora vamos dizer que ela agora está aqui, ó. Está fazendo a curva. Agora o V está para cá. De novo, F, B, V. O V está aqui, o B está entrando, o F estaria para a direita. Ah, mas a carga é negativa, então está para a esquerda. O que você está vendo acontecer? Você está vendo que essa força magnética ela é sempre perpendicular ao V. Então, essa força magnética ela está fazendo o papel de quê? Isso, força. Ela faz papel de força centrípeta. E quando você tem um movimento em que a velocidade não muda e a força centrípeta é constante, lembrando que força centrípeta eu posso calcular com a massa vezes a velocidade ao quadrado pelo raio. Se essa força não muda, essa velocidade não muda, essa massa não muda, o raio não muda. Então eu tenho um círculo e a velocidade não muda, porque ela está sempre perpendicular. Eu tenho que ter uma componente tangencial de força para que tenha uma aceleração tangencial e ela faça o vetor V diminuir ou aumentar de tamanho, variar sua intensidade. Mas quando ela é centrípeta, a gente aprende em movimento circular uniforme que a intensidade do V não muda, só muda direção e sentido, direção e sentido, direção e sentido, e vai fazendo a curva. Então, sim, quando você joga uma partícula eletrizada com uma velocidade que é perpendicular a B, você tem, quando ele entra no campo, ele começa a fazer um movimento circular uniforme, perfeito, que é o que a 08 afirma, não é? Uma partícula com carga elétrica Q é lançada com velocidade V no campo de indução magnética B. Se o ângulo entre os vetores velocidade e campo de indução for igual a 90 graus, a carga elétrica realizará um movimento circular uniforme, perfeito. E por fim, 16. A lei de Lenz afirma que a corrente induzida em uma espira, em decorrência da variação temporal do fluxo de indução magnética que a atravessa, é tal que se opõe a essa variação. Eu falei isso na questão 1 dessa aula, que a lei de Lenz é a lei do contra. Eu tenho o quê? Vou repetir rapidamente aqui, está na questão dessa aula. Tenho aqui um ímã, polo norte, polo sul. Digamos que o ímã está com uma certa velocidade V para cá, então com o tempo vai variando o fluxo que atravessa a espira. Porque vão sair, tem linhas de força aqui,
E quanto mais próximo ele chega da espira, mais linhas atravessam essa espira, ou seja, aumenta o fluxo. Se aumenta o fluxo, nesse caso aqui, ó, se eu quiser saber o sentido da corrente, tem um macete. Pensa na lei do contra. A lei do contra é assim, vou ensinar vocês como identificar o sentido dessa corrente. Não é o que a questão pede, mas vou aproveitar aqui. Se a questão pedir qual é o sentido da corrente gerada nesse caso aqui, você pensa assim, ó, tem um norte se aproximando da espira. A espira é o do contra, é aquele que é do contra, ele nunca quer o que está acontecendo. Tem um norte se aproximando. Eu não quero o norte não, eu quero que ele vá embora, ele está se aproximando, eu quero que ele vá embora. Então ela gera, porque ele gera o quê? Um campo de tal forma que destrua o campo que gerou a corrente. Então você pensa assim, isso é um macete, tá? Ele é do contra, então o norte está se aproximando. Eu não quero o norte, para repelir um norte eu coloco um outro polo norte, aí você desenha uma letra N de norte aqui, ó, estilosa, que caiba dentro do círculo. E as perninhas da letra N vão dizer que surge uma corrente no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário. Se você fizer a regra da mão direita, você vai perceber que essa corrente, se você fizer, olha, que eu ensinei a garrinha, ó, embaixo direita, essa corrente vai gerar um fluxo magnético, vou fazer outra cor aqui, ó, saindo daqui nessa direção. Aquilo que ele está tentando fazer, ele está tentando anular essa variação de fluxo. Isso é o que acontece, tá? É assim que funciona. Então, quando uma variação de fluxo magnético, ele gera uma corrente induzida na espira, que por sua vez gera gera uma força eletromotriz induzida na espira, que por sua vez gera uma corrente induzida, e essa corrente induzida provoca um campo magnético que tenta destruir, tenta anular aquele original, esse azul. Surge esse verde que tenta destruir, tenta anular o azul, que foi o primeiro que provocou a corrente. Então ela tenta sempre destruir quem a gerou. A corrente elétrica, a força motriz induzida que surge, ela tenta sempre destruir aquela variação de fluxo que fez ela surgir. E você, não quero surgir não, me deixa em paz. Ela vai e tenta anular. Então, o que ele disse na 16, que eu expliquei na questão 1 e agora falei rapidamente na questão 2, está correto. Ó. A lei de Lenz afirma que a corrente induzida em uma espira em decorrência da variação temporal do fluxo de indução magnética que a atravessa. O que é a variação temporal? É que ele varia ao longo do tempo. O fluxo, então, uma variação de fluxo gera uma corrente induzida, e essa corrente induzida que atravessa, ela é tal que se opõe a essa variação, ela tenta destruir a variação, ela tenta zerar a variação. Perfeito. 16 está correta. Tá, essas duas questões não eram demoradas, tá? Eu levei 1 hora para explicar as duas, porque eu tive que revisar uma tonelada de assunto. Mas se você estiver treinado, praticando bastante, são duas questões que você faz num tempo bom, tá? De prova. Vamos ver as corretas? Soma 16 com 4, 20, com 8, 28. É o resultado dessa.